Olá, amigos da Board Academy e do Board Club. Estamos aqui para mais um podcast. Meu nome é Udo Girlich e hoje eu tenho uma presença muito especial aqui para esse podcast, né? E hoje eu também estou acompanhado aqui de um grande amigo, um grande colega aqui da Board Academy, Rogério Rego. Rogério Rego, como você está? Tudo bem? Muito bem, Odo, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar sempre aqui dividindo essa mesa com você. Olá a todos que estão nos ouvindo também. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, né, Odo? É um Com cara certeza, com certeza. que agrega bastante aqui na nossa operação, participa de muitas coisas aqui com a gente. Então, apresentando aqui sem muitas delongas, né, indo direto ao ponto, a gente está aqui com o nosso amigo hoje, André Campos, né, que a gente fala, ele é membro do nosso Board Club aqui. Ele também responde para toda a parte da comissão temática de tecnologia e cibersegurança aqui dentro da Board Academy. André Campos, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você dividindo essa mesa. Vai ser uma tarde, um momento maravilhoso estar aqui com você dividindo esse espaço. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Udo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui, contar um pouco da minha história e ouvir as histórias de vocês também. Legal, muito bom. Ótimo, então, André. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, conversando. Um tema que cada vez mais está na atualidade, está sendo bastante discutido. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente gostaria de saber um pouco mais, que você falasse quem que é o André, da onde que o André veio, a formação do André, a sua trajetória profissional, falar de família, enfim. Vamos conhecer um pouco mais o André. Eu costumo brincar o seguinte, para aquecer os motores, né, Odo? Um misto, né? Quem que é o André do LinkedIn, quem que é o André do Instagram? Boa. Né? Como Boa. é um cara de tecnologia, É isso aí, boa provocação, vamos lá. Bom, eu acho que os dois Andrés, os dois Andrés são, em essência, inquietos e curiosos, e isso que me trouxe até aqui, que me fez buscar tudo que eu tenho buscado ao longo da minha vida. Eu sou um caipira de Araraquara, do interior de São Paulo. Hoje eu moro em Jundiaí, então o interior é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sou cientista de computação pela USP, mestre em engenharia de software, fiz IBGC com Farias. Olha, da mesma turma do Farias, do IBGC? Foi lá que eu conheci ele. E tenho trabalhado com tecnologia nos últimos 30 e tantos anos. Tenho 4 filhos, às vezes me perguntam, quantos filhos você tem, André? Eu tenho todos. Eu tenho muito bom. uma menina mais velha de 21 anos, que está no meio do curso de medicina, eles estão em Campinas. Eu tenho gêmeos de 14, os meus filhos são quase do meu tamanho, meu filho está com quase 1,85, eu tenho 95, ele está quase do meu tamanho com 14 anos. Nossa. E tenho a minha pequenininha, que é a mais espivitada de todos os 4, que tem 6 anos, que mora comigo em Jundiaí com a minha esposa. Legal, muito bom, né? Maravilha. Muito bom. Uma honra. E o André, da onde que qual que é essa trajetória profissional que você desenvolveu ao longo desses 30 anos que você mencionou, André? Quais as experiências que você teve? Conta um pouquinho para a gente aí, como que Legal. Você foi parar nessa área? Eu comecei a trabalhar, de fato, com 14 anos. Eu sempre acho divertido contar como é que eu fui parar em tecnologia, né? Eu sempre desenhei muito. Então, o meu sonho era fazer marketing, fazer publicidade. O meu primeiro emprego foi como ilustrador numa agência de publicidade. Olha só. E lá no interior e tal. E o meu tio era professor de matemática em Campinas. E eu não sei se tem isso ainda, mas Campinas tinha um programa de universidade aberta. E aí eu vim com meu tio visitar a Unicamp. E como ele era professor de matemática, a primeira coisa que a gente foi fazer foi passear pelo Instituto de Matemática. E aí lá pelas tantas, eu entrei numa sala em que eles estavam fazendo os primeiros ensaios de computação gráfica, 14 anos, 80 e alguma coisa. E eu olhei para aquilo e falei, caracoles, isso é muito legal. Se eu aprender a fazer isso, quando eu for um publicitário, eu vou ser muito melhor que um monte de gente, porque eu vou saber mexer com uma coisa que ninguém sabe mexer. Não vai ser uma coisa manual, vai ser uma coisa que eu estou aprendendo em tecnologia. Com 14 anos era mais ligeiro até do que eu sou hoje. Aí, quando eu voltei para casa, me encantei com aquilo, e aí, combinando com meu pai, putz, eu preciso fazer um curso para aprender tecnologia. Naquela época não tinha tantos cursos disponíveis.
eu acabei fazendo Senac. E aprendi, eu tenho 50 anos, eu já estou um tanto rodado, eu aprendi Basic, eu aprendi as primeiras versões do DOS, eu aprendi esse tipo de coisa. E eu não tinha um computador em casa, eu tinha que fazer os trabalhos desse curso. E aí o meu pai tinha um amigo que tinha uma fábrica e tal. Eu fui lá e ele deixava eu mexer no computador nos sábados. Eles usavam o computador para poucas coisas, algumas planilhas para controlar estoque. E uma vez eu estava lá, eu vi a penúria que era para eles fazer uma nota fiscal. Aí eu falei, eu consigo arrumar um jeito deles fazerem uma nota fiscal, né? Aí eu fiz lá um programinha em Basic que resolvia a história de fazer a nota fiscal. A hora que eu vi aquele negócio funcionando e as notas fiscais saindo rápido, eu falei, putz, isso é muito legal. Eu vou fazer isso para viver, porque é muito legal resolver o problema dos outros através de O tecnologia. pessoal ficou encantado também, né, Então, André? sim. Sim. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente e eu continuei trabalhando por um tempo e entrei na USP, fiz meu curso de ciência de computação, depois emendei o mestrado. Quando chegou Na USP também? na USP também, eu enrolei para sair do interior o máximo que eu pude, mas na hora que acabou o mestrado eu já estava limitado. Eu trabalhei em todas as software houses possíveis do interior. E aí, quando eu estava terminando meu mestrado, uma empresa americana que trabalhava com digital, naquela época chamada New Economy, né? Eles viram alguns cases. Em final de 90, 97, 98, a internet ainda era um pouco incipiente, era um começo da internet comercial no Brasil. E eu já estava fazendo algumas coisas, enquanto todo mundo fazia coisas institucionais, era Web 1.0, né, que você só entregava conteúdo, não tinha retorno. Enquanto o povo estava usando isso só para isso, eu já estava usando a internet como meio para fazer algumas aplicações, alguns catálogos de comércio, não dá para dizer que era comércio eletrônico, mas alguns catálogos de venda e tal. E esses cases chegaram nessa consultoria e eles me convidaram para ser o líder da prática de digital para a América Latina. Eu vim para São Paulo no meio de 98, mais para o meio do final do terceiro quarter, minha base saiu de São Paulo e foi para Caracas, na Venezuela. Olha só. E a partir de Caracas, eu tomava conta de Miami para baixo, todos os projetos de digital. Naquela época era Interactive Solutions. Mas isso daqui de São Paulo mesmo, aqui? Não, eu fui para Caracas Você foi de pra fato. Caracas? Eu fui para Você Caracas de residiu lá em fato. Caracas, então? Sim, eu tinha flybacks a cada quinzena, a cada mês, mas eu fiquei baseado em Caracas por praticamente 2 anos. Imagina, recém-saído de Araraquara, tímido que é uma desgraça, falando muito pouco de espanhol e o inglês que aprendi o cursinho, então foi uma experiência. Foi uma experiência. Eu digo que eu aprendi a falar inglês e espanhol porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que comer, tinha que pedir as coisas na rua. E aí é o melhor jeito de aprender as coisas, né? Quando você não tem opção. A falta de opção faz você fazer as coisas muito rápido. E nessa época você tinha quantos anos, André? Nessa época eu tinha terminado meu mestrado, em 98, eu tinha 23, 24 anos. Olha só, super novo. Ou seja, com 23 anos você já tinha toda uma responsabilidade. Isso é legal de compartilhar, né? A gente fala assim, até quando a gente faz um comparativo de gerações, né? Que é um tema que eu queria entrar com você aqui. Você traz toda uma bagagem, todo um contexto, né? Você entendeu lá naquela época que era o Lotus 123, COBOL, BASIC, todas as linguagens de programação que existiam na época que ninguém nem falava muito, era computação, não era tecnologia, era computação, né? E você foi o cara que estava ali desbravando o mercado que até então a gente não imaginava se seria um oceano azul, vermelho, mas na época era um oceano azul, ainda continua, né? Não era algo que todas as crianças, imagino que seus colegas, você deve ser um dos únicos que fez tecnologia na época. Sim. Né? Então isso é muito legal. Mas para você, quando você olha toda essa trajetória com 23 anos, né? O que você pôde tirar ali de aprendizados, né? De falar assim, o que você construiu naquela época com o conhecimento que você tinha, que de repente se faria de diferente ou que você pôde levar para os demais tempos posteriores a isso? Cara, eu tenho muito... Tudo pode ser melhorado no fim das contas, óbvio. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz e de como eu fiz. Eu sempre me mantive muito, muito inquieto e muito faminto por coisas. Eu nunca tive satisfeito com o que estava acontecendo naquele momento. Sempre fiquei buscando formas de fazer mais e de fazer diferente. Eu costumo brincar
eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou extremamente preguiçoso. Eu sempre acho um jeito que me dê menos trabalho para que eu faça aquilo de uma vez só. Então, essa mistura de preguiça, inquietude, e curiosidade e criatividade me trouxe até onde trouxe. É o ócio criativo. Exatamente. E focado em resultado, no fim das contas, né? Mas eu acho que se eu tivesse que olhar para trás, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu acho que me preocuparia menos com os outros. Com 23 anos, com tanta responsabilidade que não era pouco, a minha preocupação em de saída mostrar a que eu vim era muito grande. Então, eu tinha para mim que, com a carinha de recém-saído da faculdade que eu tinha ali, apesar de já ter história, eu tinha que, nos primeiros 5 minutos, provar que eu tinha alguma coisa na minha mochila que podia colocar naquela mesa. E eu gastei muita energia com isso. Eu fiz coisas que não tinha necessidade. Era só estar ali e fazer. Então, talvez isso eu faria diferente. Eu deixaria de fazer. Você vai ficando velho, você aprende que você não tem a necessidade de provar as coisas. Você tem que entregar e fazer as coisas acontecerem. Gastei energia tendo que provar em algumas situações que talvez não tivesse que fazer. Legal. Muito interessante. E ao longo desses 30 anos de carreira, depois que você falou que você ficou praticamente 2 anos em Caracas, depois você retornou para o Brasil, na mesma empresa? Ou Não. Eu fui para lá e fiquei ali. Ficar longe era uma coisa um pouco ruim, né? Você acaba fora da sua base, sozinho, é um negócio complexo. E aí eu recebi um convite no começo de 2000 para vir para... A internet do Brasil estava consolidando e as coisas estavam aquecendo. Naquela época, as empresas que tomavam conta de internet eram chamadas de agências digitais. Então, eu fui convidado pela uma das principais agências daquele momento, que era a agência Clique, hoje Isobar, para liderar tecnologia. E eu vim para cá para liderar tecnologia, aí projetos interessantíssimos, o IG, todas as lojas de comércio eletrônico do IG, as primeiras versões do Boticário, C&A, alguma coisa que alguém se lembre. A venda do Celta pela internet, aquelas configurações eram interessantes. Então, foi um período bem interessante. Na época que a internet era mato, eu estava ali ajudando a abrir picadas e fazer coisas diferentes. Os conceitos eram outros e as limitações técnicas eram interessantes, mas isso deu um jogo de cintura interessante para fazer coisas relevantes que trouxessem resultado com tanta limitação que a gente tinha do ponto de vista de tecnologia. Era um período divertido. Eu acho que, eu nunca fiz tantos projetos num período tão curto de tempo. E até como curiosidade, né, aproveitando dessa questão, a gente fala muito atualmente, né, da questão de transformação digital. Sim. Naquela época, como que você enxergava a economia do Brasil? Como que era visto para você, um profissional de tecnologia, né, do que você observava dentro das empresas, as principais demandas, né, que você falou assim, olha, fiz o e-commerce, que era algo, falando hoje, é super comum. Mas naquela época, como que era para os seus próprios clientes e até para o convívio ali, né? Como que era a sua percepção? Se puder compartilhar um pouco mais. Claro. Era uma fase... Eu entendo que era um desbravamento, né, André? Porque nem todas as empresas tinham nem o conhecimento e muito menos o domínio dessas novas tecnologias e das tendências, né? Quer dizer, era um CPD ainda, né? Além da questão técnica, do desenvolvimento dessas ferramentas, dessas tecnologias, tinha toda, né, eu acho que tinha também um pouco de educador, porque precisava mostrar para as empresas, enfim, o que era aquilo, quais seriam as vantagens, enfim, era um papel meio que de evangelizador, sem dúvida. Naquele primeiro momento, no primeiro grande ciclo de internet, a gente vivia meio que uma bolha, que depois se dissipou, mas a gente vivia meio os ecos do que se acontecia nos Estados Unidos. Então, tá bom, a nova economia, esse é o grande caminho para a nova economia. A expressão que se usava não era transformação digital, mas em essência era esse o conceito, né? Eu tenho que repensar o meu negócio, senão alguém vai repensar o meu negócio, eu deixo de existir. Que no fim das contas é o grande pano de fundo de todas as movimentações relacionadas com transformação digital. As empresas não tinham muito dimensão ou métrica, pelo menos consolidada, de quais seriam os benefícios e quais seriam as vantagens de se movimentar.
mas como qualquer grande onda, que de certa forma era robusta, as grandes empresas têm a necessidade de se movimentar naquela direção. Então, num misto de atender expectativas e tentar um negócio novo, a gente vivia esse primeiro grande ciclo, essa primeira grande fase da internet do Brasil. Então, as grandes empresas tentando entender como seria ter um canal digital, como seria se relacionar com os seus clientes. E a gente nem está falando ainda de internet 2.0, a gente está falando só de ida, não de ida e vinda, de relação. Então, era um movimento bastante experimental. Assim, não tinha... Hoje ainda é experimental, no fim das contas, né? Você tem o que serve para um negócio não serve para o outro, mas ali não tinha nenhuma base. Hoje a gente tem alguma base, sabe quais grandes conceitos seguir. Ali era tudo muito empírico, muito experimental. Mas aí eu já faço um paralelo com a questão de conselho. Sim. Que, de novo, você estava ajudando as empresas a olhar para o futuro. Exatamente. Exatamente. Né? Quer dizer, hoje a gente fala que, né, conselheiro consultivo também, de administração, tem muito esse viés de ajudar a implementação, a definição do futuro das empresas. Então, aí, vamos dizer assim, de uma maneira quase que involuntária, você já estava, né, ajudando as empresas nesse encaminhamento, nesse direcionamento. Olha só. Como se preparar, como se estruturar para os próximos passos que definitivamente virão, né? Isso é, sem dúvida, é um bom paralelo. E era o papel ali das pessoas, né, todos os executivos de tecnologia, já ter esse viés, né? De tecnologia sempre ter esse olhar do futuro. Sim. Né? De você antecipar as tendências, de antecipar os movimentos e até para facilitar a vida de todo mundo. Né? Que todo mundo já estava nesse caminho, como você falou. Até então, nos anos 2000, tinha aquela febre das .coms, né? Gerou essa bolha. Então, todo o eco era dos Estados Unidos, todo esse movimento que desdobrava aqui no Brasil. Mas, a partir dali, André, e aí, contextualizando aqui, qual foi os próximos passos depois de tudo que você viu ali, para onde você caminhou, como você se posicionou até, porque você saiu de ser um cara programador, né? Base COBOL ali, virou um executivo, foi expatriado, volta para o país, lidera uma operação. E aí, o que você começa a entender dali diante? Como que você vê a economia fazendo as suas correlações aí? Nesse mundo de tecnologia para a internet, eu acabei indo para outra empresa, onde eu tinha um viés muito mais focado em marketing e criação, e aí uma outra empresa que tinha um viés muito mais de tecnologia, me convidou para me movimentar, fazia todo sentido, eu não quero tecnologia, o pilar era tecnologia. E nesse meio de tempo, minha filha mais velha nasceu. E aí eu, como consultor, acabava andando de um lado para o outro, e aí o primeiro filho é sempre mais impactante, né? E você ter a percepção de que você está perdendo coisas, não que os outros não doam, mas o primeiro dói um pouco mais, né? E aí eu falei, putz, eu não posso continuar com essa vida de consultor, eu tenho que dar um jeito de não ter que me movimentar tanto. E aí eu falei, putz, eu vou me movimentar e eu vou buscar uma posição de executivo, vou buscar uma posição corporativa. Internet era legal, mas não não tinha essa força toda que tem agora. Era um lance muito mais de glamour do que de credibilidade, né? Então, minha primeira movimentação foi por uma consultoria de mundo físico. E aí eu fui para uma consultoria que cuidava de soluções de supply chain. Meu primeiro papel foi focado em inovação. Eu tinha que revitalizar um software que era o principal software de WMS no Brasil. Então, envasadoras de Coca-Cola usavam isso, grandes varejos usavam esse software, mas ele estava com tecnologia obsoleta. Então, meu primeiro papel foi internetizar isso, se é que essa palavra existe, transformar essa solução numa solução web-based. E aí, a gente diz que o passado condena a gente em alguns casos. Meu passado me ajudou. Minha história como líder de tecnologia e líder de projetos me alavancou para uma posição de diretoria ali. E ali eu conduzi, fazendo algumas coisas de inovação, até que eu consegui meu primeiro papel como executivo de uma indústria química. E aí eu me movimentei para Campinas, para ser líder de TI para Brasil, Argentina e Uruguai. De novo, você já estava pegando aí não só o Brasil, né? Não só o Brasil. Pegando aí uma parcela maior. Né? Eu devo ter alguma história, algum karma com a América Latina, mas porque em todas as movimentações que eu tive, a América Latina foi uma das minhas responsabilidades. Eu comecei ali
numa subsidiária que estava começando a ser a principal subsidiária fora dos Estados Unidos. Então, estava começando a crescer, precisava de um movimento para repensar processos, repensar a governança e, claro, repensar a tecnologia. E eu fiz esse processo, repensamos todos os processos, foi uma imersão dentro do negócio. Eu costumo dizer que eu fiz uma universidade daquela empresa em 4, 5 meses, mapeando todos os processos, entendendo todas as oportunidades de melhoria. Fiz o desenho de um projeto de implementação da SAP, fui lá na matriz nos Estados Unidos defender a implementação, voltei de lá como o primeiro não americano que autorizaram a fazer uma implementação de SAP. Muito legal, um puta desafio, né? Imagina se eu faço alguma coisa fora da risca. Na implementação de um software desse, eu já passei por algumas experiências desse tipo. Gente, eu vou te falar. Não é simples. Não é simples. Não é simples, principalmente quando você já tem uma implementação ou tem paralelo que você pode se apoiar, tudo simplifica um pouco. Mas era a primeira implementação no Brasil, com toda a complexidade que se tinha. Naquela época, hoje ainda deve ser assim, só a Índia era mais complexa que o Brasil, com todas as regras todo aquele arcabouço de legislação Exatamente. tributária, fiscal, trabalhista, enfim. Eu gastei uma reunião de quase 2 horas para explicar o que era nota fiscal, o que nota fiscal significava de verdade, porque a nota fiscal não era um documento só, tinha um monte de coisa ali. Então foram 2 horas explicando o porquê do que da nota fiscal, porque isso era um problema. E aí, com todo esse contexto, com a ajuda deles, claro, eu liderei um time que era muito bom, uma consultoria que nos ajudou muito. A gente conseguiu fazer um projeto em 10 meses. Os grandes indicadores de um projeto como esse, de SAP, logo no primeiro dia que você coloca as coisas no ar, você conseguir faturar, você conseguir expedir, receber materiais, gerar nota fiscal, essa coisa toda, eu consegui bater todos. É lógico que a gente teve problemas, essa parte a gente conta pouco nas histórias que a gente conta, né? Mas é lógico que teve problemas, é lógico que o usuário estava acostumado com a coisa de um jeito, foi fazer outro, dava mais trabalho, aquela coisa toda. Mas, em linhas gerais, foi um grande sucesso. Isso foi legal porque me alavancou para tomar conta formalmente da América Latina inteira. E aí eu conduzi a América Latina por um período interessante. E fui fazendo algumas inovações ali, criando algumas soluções que ajudaram o negócio. Em 2008, eu me alavancar para uma posição global, como líder de aplicações. Por conta disso, eu sempre penso que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e como elas têm que acontecer. Q3 de 2008, o auge ou pico da crise dos subprimes, eu estava com tudo pronto para movimentar, congelaram minha posição lá, já tinha alguém sentado na minha cadeira, não demorou para dizer, André, desculpa, mas muito obrigado, está na hora de você se movimentar. E aí eu deixei a minha posição. Mas foi interessante porque foi nesse momento, no final de 2008, que eu tive a minha primeira experiência com varejo. O varejo tem algumas características específicas, e aí o Atacadão me convidou, junto com uma outra consultoria, para resolver o problema de ruptura. Ruptura é quando você não tem um produto em gôndola, isso já era um puta de um problema e tal. E aí, em conjunto com o presidente do Atacadão e o responsável por estratégia comercial, a gente desenhou uma solução, fui lá, entendi qual era o negócio. O objetivo era matar ruptura, tinha a ver com supply chain, por isso que eu fui convidado. E eu acabei criando um software que cuida de automação de chão de loja, que gera um ganho de performance absurdo, que ganho de acuracidade muito grande. A ruptura que antes era 23%, 24%, caiu para menos de 5%. Operações que eram executadas uma vez por semana por 10 caras um dia inteiro, passaram executadas todos os dias em menos de 1 hora. Só isso dá 700% de performance. Então, foi uma experiência bem interessante. Quer dizer, resultados bastante significativos, sim, né? Sim. O que é legal dessa história, ou de todas as outras histórias pelas quais eu passei, para mim, tecnologia é meio de resolver problema. Eu acho que enquanto conselheiros, a gente tem que lembrar disso, né?
o negócio é importante e a gente tem que achar formas de fazer com que o negócio seja acelerado de alguma forma. Como fazer mais com menos esforço, como fazer mais com custo menor, como fazer mais num tempo, um time to value mais interessante. Com menos erro, né? Com mais acuracidade, sem dúvida. Perfeito. E aí isso encaixa muito bem em tecnologia. Eu acho que não aportar tecnologia com esse objetivo é um desperdício, do meu ponto de vista. Agora, trazendo um pouco desse contexto, né? Legal que eu quero sempre trazer alguns paralelos aqui, Claro. André. E é muito legal ver sua história e é fantástico que a gente comece a entender os porquês das pessoas chegarem lá, né? Muitas pessoas perguntam, né? Acho que essa é os grandes insights aqui do nosso podcast. Como faz para chegar numa posição de CIO, né? Como faz para chegar numa posição de CEO, né? Do C-level. E todo mundo tem essa curiosidade. E lá atrás a gente não tinha tantas informações que eram tão compartilhadas. Fazendo uma análise de todo esse seu cenário, né? O que na sua visão te fez alcançar digamos assim, esses patamares, né? Porque você, com 23 anos você já tinha uma formação acadêmica espetacular, né? Uma formação de primeira linha, como diz no mercado, mestrado, e aí você já assume posições na região, América Latina. Na sua visão, o que conseguiu te levar para esses lugares maiores? Na sua visão, se você puder compartilhar conosco aqui, em termos de, que a gente fala muito dos soft skills, eu queria ouvir a gente falar muito também dos board skills, mas até esse momento era muito mais os soft skills ali, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco, por favor. Legal essa pergunta, e eu vi uma outra questão também muito relacionada a conselho, porque pelo fato da tecnologia, como a gente já falou, né? Você tem que ser educador do pessoal, mostrar. Sim. Você tem que convencer também as pessoas a implementar um determinado projeto. Né? Levar aquela questão adiante, de dar um passo, né, em direção a essa nova tecnologia. E geralmente isso nos conselhos consultivos é isso que a gente faz muito. Né? A gente faz toda a provocação de como vai ser o futuro, a gente tenta orientar, né, mostrar como que vai ser, quais que são os passos a serem seguidos, e também você precisa convencer, você precisa trazer elementos, né, os mais concretos possíveis para levar isso adiante. Eu acho que estar preparado ajuda muito e faz toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Eu sou em essência extremamente tímido. Eu sou muito tímido. Assim, eu estou aqui conversando com vocês, mas minha mão está suando, porque eu tenho uma vergonha nata para absolutamente tudo que me expõe. Super natural. E aí, com 2 metros de altura, fica bem difícil não aparecer. Mas todos nós somos tímidos, André. Você está em casa aqui, sinta-se em casa. E aí você tem que aprender a lidar com isso. E como é que eu aprendi a lidar com isso? Me preparando para isso. Então, eu acho que essa coisa de eu me preparar para as coisas me fez aprender a prestar atenção em contextos, a identificar muito rapidamente oportunidades e ter em mim o que eu preciso para tirar proveito daquela oportunidade de alguma forma. Né? Como eu tiro proveito da necessidade que eu tinha de ajudar a empresa a se consolidar e se preparar para crescer, como eu estava contando agora dessa indústria química, e aí eu vou fazer a coisa do jeito certo para ganhar credibilidade, continuar crescendo e consolidar o degrau que eu tô puxando. Então, é importante, como eu disse, eu sou um inquieto, se manter aprendendo e aprender a perceber o seu entorno. É muito bom a vivência que eu acabei ganhando enquanto consultor. Consultor, por necessidade de sobrevivência, tem que aprender a mapear coisas muito rápido. Você entra numa sala, você tem que saber que o Rogério tem essas características de alguma forma, e são esses os cliques que vão funcionar com o Rogério. O Udo tem essas características, e provavelmente são esses os cliques que vão funcionar com ele. E o assunto que está rolando aqui é esse, então tá bom. Então é melhor eu ir para essa direção. Ser consultor te faz, ou pelo menos me fez aprender a me ligar muito nisso. E, cara, eu tiro proveito disso até hoje para minha vida. Eu acho que as coisas aconteceram porque, apesar de muito tímido, apesar de ser um nerd, bicho do mato, eu aprendi a criar vínculos, a gerar relacionamentos, a cultivar relacionamentos e a gerar credibilidade.
e aí as oportunidades vão aparecendo e você sabe e consegue tirar proveito delas se estiver preparado. Sem dúvida. Mas já tem o viés do lifelong learner, tá vendo? Exato. É Você vê isso. que nada Sempre é por essa acaso. inquietação, Exatamente. Exato. sempre É. conhecer mais, buscar novos conhecimentos. E é interessante quando um conceito aparece e casa com o que você entende que é certo desde sempre. Isso é legal, né? Assim, Bacana isso. É muito Então, legal. inconscientemente, ele já estava trilhando o caminho do conceito. Exatamente, Olha só. exatamente. Antes de se falar tanto em lifelong learner, eu já fazia isso, né? Aquela história de ser uma coisa nata. Como de muita gente é. Que bacana, que bacana. Não, muito bom, porque quando a gente começa a observar, né, todos esses movimentos, né, André, e a gente está aqui nessa trilha, né, de conselheiros, a gente sempre fala assim, como é cavar uma posição no conselho? Mas na nossa época também, como é cavar uma posição executiva? Sim. Né? Então você vê que você está, desde lá de trás, algumas coisas, obviamente, a gente fala que foi ao acaso, mas o acaso é porque você estava preparado para o acaso. Exatamente. Né? Trazendo toda essa conotação, é uma coisa que meu pai, né, compartilhando aqui, meu pai sempre falava assim para mim, esteja preparado que as oportunidades irão aparecer. Exato. Né? Não precisa se preocupar, se preocupe em estar preparado. Então assim, se o mercado falava assim na época, faça datilografia, faça COBOL, faça Lotus, tem inglês, né? Todas aquelas questões que era da nossa geração aqui, a gente tinha que se preparar, senão a gente não ia chegar a lugar algum, né? Mas uma coisa que até fazendo parênteses aqui que me chama a atenção quando a gente fala de questão pessoa, né, personalidade, você trouxe um negócio que eu acho muito legal de compartilhar esse lado humano, de falar assim, eu era um cara preguiço, então tudo que pudesse resolver, eu resolvia de uma forma mais rápida. E é legal trazer esse lado aqui humano, porque normalmente a gente está sempre falando, não, eu não faço assim, eu não sou assim, não gosto de mostrar as fraquezas. Então, de novo, parabéns por você trazer esse lado humano também, que é o que a gente gosta aqui de compartilhar no nosso podcast. As pessoas estão ouvindo que todos nós aqui não somos máquinas, né? Pegando um pouco do lado da tecnologia, todos nós aqui somos seres humanos, né? Que tem as vulnerabilidades, que tem os seus anseios, tem as suas, vamos colocar assim, as suas fraquezas, os seus pontos de atenção, de oportunidades, como a gente pode chamar, de se desenvolver, de se adaptar. Eu acho que a palavra de ordem que a gente fala muito aqui internamente é adaptabilidade. Exato. E aí a minha pergunta também para você, falando assim, né, trazendo todo esse seu contexto, como que você está adaptando, né, toda essa sua trajetória de jornada, porque até então a área sua era uma área chamada CPD, né, e hoje é uma área totalmente, né, super notada no mercado, super bem reconhecida e valorizada. Qual que é a sua visão de tudo isso, né? Como que você acha que o mundo mudou a favor da tecnologia e dos profissionais? Eu acho que tecnologia agora está inserida em qualquer negócio. Eu acho que é praticamente impossível você pensar. E não estou falando só de tecnologia, computadores e tal. Sim. Tecnologia aplicada, de fato, está inserida em qualquer negócio. E eu não vejo muito como você não passar pela obsolescência do negócio se você não aplicar tecnologia. Você tem que aplicar tecnologia para se manter relevante, para continuar tendo diferencial com sua competição, com seu competidor, trazendo novos modelos de negócio. Então, tecnologia é necessário e cada vez mais isso é percebido, porque, primeiro, a gente sofre, de novo, a gente tem um eco dos grandes centros. Então, se nos grandes centros está acontecendo, de alguma forma esse eco acontece aqui, e aí você tem iniciativas que não florescem, mas ajudam a gerar um movimento. E aí, no meio disso, você tem iniciativas que florescem e fortalecem e dão reforço para esse movimento. Então, não tem como você ter um negócio que não tenha tecnologia. Eu te interrompi. Não, tranquilo. A tecnologia ela deixou de ser uma atividade de staff, de suporte, para se tornar uma questão estratégica das empresas. Exatamente. Sem dúvida. A tecnologia quem tem que ser um pilar. Hoje em dia, quer dizer, todas as decisões estratégicas, as orientações, as recomendações, enfim, elas levam a tecnologia em consideração. Tem que levar. Porque, eu tive a sorte, de novo, aproveitando oportunidades, mas eu tive a sorte de em todos os lugares que eu me coloquei como executivo e agora iniciando essa jornada como conselheiro, de trazer e criar a cultura de que tecnologia é um pilar estratégico. Sim. Tecnologia não é fim, tecnologia é meio, é catalisador, é acelerador, mas tem que se posicionar estrategicamente. Senão,
manter a visão de tecnologia como uma impressora no canto da sala, em que você manda coisas para ser impresso, isso naturalmente vai gerar um déficit de alguma forma. Você tem que trazer a tecnologia para o centro da sala, e da mesma forma que as outras áreas de negócio são importantes, essa é uma área cross que potencializa as outras áreas de negócio. Sim. Eu no Board Starter, né, a gente fala lá do toolkit, e eu menciono que uma das competências, em termos quase até de formação, as pessoas precisam entender o que é tecnologia. Sim. Eu acho que eu usei um termo um pouco adequado, que eu coloquei ferramentas de tecnologia, mas não é. É a tecnologia em si que o conselheiro precisa entender, precisa absorver o que está acontecendo para conseguir fazer as melhores recomendações também. Exatamente. Porque justamente por ela ter essa transversalidade às demais áreas da empresa, né? Enfim, atuar com viés estratégico, o conselheiro ele tem que conhecer isso. Porque senão ele vai... A recomendação dele vai ficar meio manca, vamos dizer assim. E entrando nesse contexto, né, eu queria fazer já algumas perguntas aqui de provocações também para o André, que eu acho que é super pertinente. Por exemplo, André, o mercado fala muito de transformação digital, né? Virou, digamos assim, né, todo mundo fala transformação digital em todos os aspectos, todos os ambientes. Mas para você, como um executivo de tecnologia, se você pudesse, né, compartilhar conosco de uma forma sumarizada, o que é de fato uma transformação digital quando a gente olha uma organização, né? Como que você daria essa resposta para o mercado, né? Transformação digital é a aplicação de tecnologia em benefício do negócio para gerar, para reduzir custos, para aumentar a rentabilidade, para gerar novos modelos de negócio, para entregar uma experiência mais interessante. Então, aplicação de tecnologia para trazer resultados positivos para o negócio. Isso é transformação digital. E nem estou falando para fora só, mas para dentro também. Então, você pode... você tem vários públicos possíveis para transformação digital. Você pode ter os seus clientes internos, os seus colaboradores. Então, você otimiza coisas, reduz esforço para coisas, automatiza coisas. Para os seus fornecedores, a relação com o fornecedor é formada por vários processos diferentes. A tecnologia ajuda muito a potencializar esses processos todos. E o mais natural, que todo mundo que vem primeiro na nossa mente quando a gente fala em transformação digital, a nossa relação com os nossos clientes, gerando uma experiência diferenciada, gerando produtos diferenciados. Então, você pode, através da tecnologia, entregar produtos que antes você não entregava, e podem fazer toda a diferença para você fidelizar seu cliente, para você gerar a sua participação ali na carteira dele um pouco mais perene, um pouco mais abrangente. Legal. Agora eu queria explorar um outro lado também, que é super importante, que eu até acho que um mês atrás eu estava discutindo isso com o próprio Udo aqui, voltando do almoço. Eu falei, Udo, um dos temas que a gente também como conselho tem que provocar mais os demais colegas é falar da cibersegurança. Sim. Né? Então, que é um tema que a gente fala crítico. muito pouco, né, no dia a dia, mas é um tema super crítico quando a gente fala de pequenas e médias empresas aqui no Brasil, que tem uma vulnerabilidade muito grande por, às vezes, não ter ou conhecimento suficiente, ou até mesmo tecnologias ou soluções, né, que possam permitir uma proteção maior. Então, a gente queria explorar um pouco mais de seu conhecimento, como que você pode também compartilhar conosco o que são as melhores práticas ou as boas práticas, né, que a gente possa compartilhar com os nossos colegas aqui sobre a cibersegurança, o que tem, quais são as tendências, ou como o mercado está hoje em relação a isso. Você puxou bem, porque aproveitando, né, já que o propósito da Board Academy é justamente levar governança proativa para as pequenas e médias empresas, a grande maioria, né, eu vejo que muitas delas não têm o devido conhecimento, né, então como que elas podem se proteger? Porque isso é uma realidade, né? Esses ataques, esse sequestro de informações estão acontecendo, né? E, enfim, elas trazem uma dor de cabeça imensa para as empresas, então ajuda a gente a dar um conselho, olha nos olhos dos nossos conselheiros que estão nos assistindo e fala, olha, presta atenção nisso. Só contextualizando um pouco, quando a gente fala... Muitas empresas estão passando, a gente acabou de falar agora de transformação digital, o uso mais efetivo de tecnologia. Então, quanto mais você aumenta a superfície de exposição da sua empresa, maior a possibilidade de ataques. Então, quanto mais você tem
plataformas de interação com seus clientes, você tem canais de X ou Y, internos ou externos, maior a superfície de ataque possível. Então é muito importante você criar medidas de proteção, medidas de mitigação e também cuidar da educação. Então, existem várias técnicas e eu vou tentar não entrar tão em profundidade aqui. Aliás, no comitê de tecnologia e cibersegurança, a nossa penúltima reunião falou sobre isso e a gente está para lançar agora, estamos só finalizando o modelo e o formato de conteúdo que fala sobre uma espécie de checklist. A ideia era criar um material, um manifesto que facilitasse a vida dos conselheiros e dos executivos para aplicar ações e melhores práticas para minimizar o problema da cibersegurança. As famosas boas perguntas, né? Excelente. É o guideline do conselheiro. A gente está trabalhando um pouco nisso, ajustando o modelo, e aí em algum momento aí nas próximas semanas isso deve ser publicado através da Board Academy. E espero que ajude bastante gente. O time do comitê é bastante experiente. Com certeza. Tem pessoas bastante brilhantes, de gente de áreas diferentes. Tem gente que são essencialmente de tecnologia, de cibersegurança até, tem pessoas de negócio. Então, a visão daquele documento vai ser bem interessante. Então, está dizendo que você tem medidas de proteção que são tomadas tanto em infraestrutura, nos sistemas, em ações. Você tem medidas mitigatórias. O que acontece? O que eu faço? Eu fui atacado. E aí, o que eu faço? Como é que eu me protejo? Quais ações que eu devo tomar? Que portas eu devo fechar? Que preocupações eu tenho para colocar o meu negócio para funcionar de novo se o impacto foi muito grande? Então, você tem várias técnicas e processos já estabelecidos em tecnologia que te ajudam a recuperar o seu negócio. Hoje a gente está falando só sobre isso praticamente. Todos os negócios estão baseados em tecnologia numa dimensão bastante grande, numa profundidade muito grande. Se tiver um impacto desse, além da perda que você tem, a continuidade do negócio está em risco. Então, a primeira coisa a se recuperar, do meu ponto de vista, é garantir a continuidade do negócio enquanto você mitiga os problemas de roubo de informação ou coisas dessa natureza. E eu acho que o mais importante, a maioria das falhas, do meu ponto de vista, está relacionada com pessoas, é capacitar as pessoas para entender o risco, capacitar as pessoas para entender quais são os ganchos de não segurança. Porque se tiver pessoas capacitadas, eles vão expor menos os dados, vão se preocupar em criar coisa simples, criar uma senha que seja de fato segura e não 1, 2, 3, 4 agora vai, ou então o seu nome e sua data de nascimento. Quer dizer, você está falando em qualificação das pessoas. Exatamente, né, em treinamento de fato, para que se entenda a dimensão do problema. Como tecnologia, ela não é materializada, né? É uma coisa, de certa forma, abstrata para a grande maioria das pessoas. Então, quando a gente fala de segurança disso, para a grande maioria das pessoas, isso não se materializa muito como a tranca no seu portão de frente. Então, ajudar a ensinar as pessoas nessa direção é muito importante, essas três grandes dimensões. E a gente deve liberar esse manifesto, esse e-book falando sobre isso. E as medidas que essas empresas têm que tomar não é nada do outro mundo. Né? Não. São medidas, vamos dizer, acessíveis. Né? A grande maioria das empresas eu vejo que não é nada... Tem muito mais a ver com cuidado. Relevante investimento ou qualquer... E a educação em paralelo. Exatamente. Né? Tem muito mais a ver com cuidado e educação do que altos investimentos. É lógico que você pode ter várias plataformas e várias ações que podem custar muito caro, que precisam de muito investimento. As coisas não custam caro, né? As coisas têm seu valor. Porque se o seu problema é grande, você vai precisar investir bastante para resolver o seu problema. Mas o que eu estava querendo dizer é que você consegue tomar as ações preventivas e mitigatórias sem necessariamente ter que investir um grande valor. As pequenas empresas que não têm especialistas podem contar facilmente com
empresas especialistas que vendem isso ad hoc, que conseguem pontualmente resolver e dar endereçamento para isso, ou com suporte de um conselheiro que tenha o conhecimento necessário para dar o direcionamento para isso. O pessoal precisa levar em consideração, né? Isso é uma mitigação de riscos, porque Sim. imagine só, né? Vocês, conselheiros, imaginem só se uma empresa tem os seus dados sequestrados. E toda a operação dela é interrompida. Imagine só o problema que isso vai ser. Então, é uma prevenção que tem que ser feita. A gente costuma dizer o seguinte, é um tema que tem que estar na pauta, não Sim. só do conselho, mas como dono das empresas, nas instituições. Aqui na Board Academy a gente fala muito dessa questão também, de como que a gente pode ajudar, né, a trazer, como você falou, esse conteúdo, esse material e compartilhar isso com o mercado. Acho que isso é super importante. Agora, vai ser de extrema valia, né? Agora indo pegando o gancho aqui de outro extremo, né? Como você também, eu acho que é legal também explorar um pouco do seu lado, André. Como você costuma equilibrar a sua vida pessoal, profissional, né? A gente fala muito do profissional de tecnologia, é um profissional também 24/7, né? Tá sempre ali olhando, como você falou, implantação, ou uma migração, ou às vezes uma nova tecnologia tem que ser implementada, uma nova programação, um novo estudo que tem que ser trazido, porque o profissional de tecnologia também ele é super exigido com todas o que está mais em moda atualmente. Como que você consegue equilibrar, né, toda essa dosagem do André, pai de 4, né, de filhos, 4 filhos. um profissional que saiu lá do interior, venceu, trouxe aqui toda essa bagagem. Como hoje você pode dosar tudo isso nesse mundo empresarial, conselho, pai, esposo, enfim, amigo? E eu vou mais longe na provocação. O que te levou a ingressar na Board Academy para entender um pouco mais de conselho e governança, André? Legal. Tá. Eu acho que equilibrar tudo isso é aquela brincadeira dos pratinhos, né? Você tem que ir rodando eles o tempo todo e não descuidar de nenhum deles. Eu tenho a sorte de ter encontrado uma coisa que me encanta fazer como profissão. Então, eu me divirto fazendo o que eu faço. Eu me divirto liderando times que vão criar soluções, eu me divirto entendendo de negócio. A gente falou um pouco sobre isso, mas não tem como você entregar tecnologia se você não entende de negócio. Perfeito. Então, tecnologia é suporte para negócio. Então, essa migração de um cara tech para um cara de negócio que conhece tech aconteceu ao longo da minha carreira. Então, isso me ajuda muito. Equilibrar tudo isso é difícil. Eu te digo que eu não desligo 24/7. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo, o tempo todo você está ligado. Você sai de férias e manda uma mensagem perguntando: e aí, tá tudo bem? E aquele negócio ali, resolveu? E aquilo que a gente sabe que toda semana acontece de diferente, vocês estão dando conta de resolver? Então, você não se desliga em 100%. Isso é uma característica pessoal. Gostaria de não ser assim, mas isso me trouxe até aqui. Eu acho muito pouco provável que eu deixe de ser assim. A gente falha de vez em quando, a gente dá atenção mais para um pedaço que para o outro. Infelizmente, o pedaço que a gente dá mais atenção não necessariamente é a nossa família, de vez em quando você é cobrado por isso. Então, esse exercício essa coisa de equilibrar é um exercício. Você tem sempre que se lembrar que você tem que se dedicar a cada um dos pedaços de forma igualitária. Em alguns momentos um pedaço precisa de mais, em outros momentos um pedaço precisa de menos, então você vai equilibrando isso. E eu acho que não tem uma fórmula mágica. O importante é se sentir bem e garantir que as pessoas que estão à sua volta se sintam bem também. Legal, muito bom. Uma outra questão, né, que a gente fala muito de performance, né? A gente fala muito da performance da tecnologia, mas a performance também é até do conselheiro, né? Então, mais uma provocação aqui, André, que a gente está sempre discutindo aqui. O que é uma performance de um bom conselheiro hoje, quando a gente olha o mercado? O que você observa, né? Você já tem toda uma experiência aí, já fez a certificação aqui interna, mas o que é para você uma performance de um conselheiro, né? Porque a gente falou de negócios, falou de tecnologia, fala de família, mas qual que é a sua percepção, se você pudesse definir assim um perfil de um conselheiro para você de alta performance, né? Vamos pensar assim. Eu acho que, em essência, um conselheiro é o cara que
sabe o que perguntar e sabe como instigar aquele grupo em que ele está inserido, ou o grupo dos outros conselheiros, ou quando ele está com o C-level daquela empresa, como instigar aquele grupo a repensar o que está fazendo. Por razões óbvias, eu acabo me posicionando na maioria das vezes como um conselheiro consultivo de conhecimento específico, de tecnologia, transformação digital. Então, é um tema em que todo mundo se interessa, mas não necessariamente todo mundo tem o conhecimento necessário para conseguir fazer ações. No meu caso, eu acho que uma boa performance é você ver que coisas que você contribuiu para que fossem construídas estão dando resultado positivo para aquele negócio. De alguma forma, a estratégia que você ajudou a identificar, a oportunidade que virou uma estratégia e virou ações, está dando resultados positivos. Essa é a minha grande métrica. Quando eu percebo que, de alguma forma, eu contribuí positivamente para a evolução daquele negócio, que aquela estratégia está sendo conduzida de forma correta, que a materialização daquilo está gerando resultados, essa a minha grande métrica. E eu achei que tem um elemento, Mário, que você mencionou no começo, que também faz parte disso, que é justamente você conseguir mapear muito rápido o ambiente Sim. no qual você está se inserindo. Sim, isso me ajuda muito. Né? De você identificar as pessoas, a personalidade de cada um, a maneira como elas agem, como elas pensam, e conseguir extrair, né, adicionando, junto com isso que você falou, de saber fazer as perguntas certas. A leitura do ambiente. Para você conseguir mapear, né, e formar aquele cenário de como que aquela empresa, o que ela precisa realmente, né, e é aquilo que a gente sempre fala no Board Starter também, né? Não se limite a conversar somente com o proprietário, o CEO, sua diretoria, né? Não se limite apenas à documentação que você recebe, mas também para conversar com as outras pessoas. Sim, né? sim. Às vezes a gente consegue extrair mais né, mapeando o operacional da empresa. O contexto faz toda a diferença. Às vezes, não subestime, né? Às vezes alguém que está mais abaixo hierarquicamente tem uma visão muito mais estruturada, porque ele vive aquilo, aquele é o dia a dia dele. Às vezes ele tem uma visão muito mais estruturada do que está acima, que tem aquilo a alguns pés de altura, fica mais filtrado. Muito bom, muito bom. A gente já está quase... Né? De novo, passa rápido demais. Eu não sei o que acontece aqui. O relógio da Board Academy anda rápido demais. Enfim, mas a gente já está indo, né, quase caminhando aí para o finalzinho, mas eu gostaria de fazer mais uma provocação. Você já fez isso no começo, mas eu vou provocar mais ainda. Isso é bom. Vamos lá. André, depois dessa trajetória que você teve, né, tudo bem, você se criou no ambiente da tecnologia. Mas, por exemplo, ficou muito claro, pelo menos para mim, que você tem uma percepção muito grande das pessoas com as quais você lida. Você tem uma percepção muito grande de negócio, né? Não só do negócio, mas de negócio. Você falou bem, você precisa conhecer muito bem os processos de todas as áreas para conseguir formar uma boa solução. Então, ao longo de toda essa experiência que você acumulou nesses anos, você daria alguma recomendação para o André recém-formado, que estava prestes aí para Caracas? Tem alguma coisa que você faria diferente? Conselho de milhões? A pergunta de milhão. Eu não sei se eu faria diferente. Como eu falei no começo do nosso papo, eu tentaria me preocupar menos com convencer as pessoas de que eu era capaz. Essa coisa de ser muito novo e ter grandes responsabilidades te faz achar que você tem... Que tem que ficar provando toda hora. Né? Coisas. E eu gastei energia fazendo isso, talvez eu diria para que não fizesse. Mas se eu tivesse que dar alguma recomendação para o André de 23 anos. 23, 24 anos atrás... eu diria para que eu arrumasse um jeito para me manter inquieto, para me manter faminto por aprender mais, por fazer diferente. Eu acho que é isso que me trouxe até aqui, de um jeito um pouco instintivo. Então, se eu tivesse de alguma forma
usado algum tipo de método Uhum. fosse um pouco mais forte. Olha aí, gente. Isso pode ser Uma interessante. dica de lifelong learner, tá vendo? É isso. Mais uma Investimento e dica. educação, Sem sempre. dúvida, sempre. Sempre. Ainda mais nos dias de hoje, né? Onde as coisas mudam, Sim, né? Tem uma volatilidade muito grande, né? Tem novos conhecimentos sendo gerados a cada minuto, então a gente precisa ter, de alguma maneira, ter uma metodologia para conseguir se manter atualizado. Né? Isso É isso. E é bastante muita informação interessante. de várias fontes diferentes. Se você não se organiza, é muito difícil se manter atualizado. Com certeza. E principalmente porque é esperado também dos Exatamente. conselheiros, que os conselheiros Exatamente. tragam essa visão, tragam essa percepção, né, para as empresas às quais eles estão aconselhando. Não é? Porque, de novo, o empresário está focado muito no resultado do dia dele, no crescimento, no faturamento, vendas, recebimento, enfim, naquela operação. Então, né, aquela figura que eu trago do conselheiro é justamente aquele radar, né, que está mapeando tudo e vai trazer de uma maneira filtrada e consistente para dentro da empresa aquilo que realmente é relevante para a empresa. Exatamente. Né? E uma coisa importante ter consciência também, assim, por mais que a gente se mantenha atualizado, a gente nunca vai saber tudo. Mas a gente tem a obrigação de saber onde buscar essa informação. A gente não necessariamente vai ter a resposta para tudo, vai ter a percepção de tudo, mas é imprescindível que a gente saiba aonde onde você pode encontrar Onde eu posso aquilo. buscar essa informação. Eu brinco que a gente tem sempre que conhecer um cara que conhece um cara que sabe, para que a gente se atualize e consiga ter as informações. As conexões, né? Exatamente. O pessoal usa muito a expressão connect dots, né? Conectar os pontos. Exatamente. Então, acho que é super importante também compartilhar com os nossos colegas aqui essa questão de postura, né? De como você conectar bem os pontos. Porque Perfeito. Networking, né? network. Exatamente. A gente sempre fala isso, networking. Você me perguntou uma coisa e eu acabei não respondendo, porque a gente acaba se distraindo, o papo tá bom. Por que você veio para a Board Academy? Eu acho que, primeiro, para consolidar conhecimento e depois para networking. Eu acho que talvez a coisa mais valiosa que eu encontro aqui é a capacidade de conhecer pessoas como vocês e muitas outras que têm tanto a acrescentar e em conjunto ajudar a construir alguma coisa mais sólida e mais interessante. Perfeito. Muito Ótimo. bom, muito bom. Bom aprendizado, André. Sim. Obrigado por você estar compartilhando tudo isso aí. É Eu que legal. agradeço a Todo mundo que oportunidade. está nos ouvindo aqui, é sempre super importante, né? Trazer essas trocas aqui, ouvir história. Por isso que eu falo assim, isso aqui para mim é um momento mais relevante, né? Acho que quando a gente fala de formação, isso aqui também é formação. Sim. Né? Com certeza. São conhecimentos que às vezes não é só a atualização, enfim, acho que aí aproveitar o gancho, né? As atualizações, não sei como que você está nas atualizações, né? Se você puder também, aproveitando aqui, dar alguma dica do que o André vem se atualizando, o que você vem lendo, qual que é a sua dica também de leitura, né? Uma série, ou até mesmo, enfim, um podcast, algo que você possa compartilhar conosco aí. Além do podcast da Board Academy, naturalmente o Board Talks, né? Tem que fazer também. Exatamente. Sim. Eu recentemente li um livro que eu já deveria ter lido há um tempão, que é aquela história, né? O instinto é interessante, né? Porque você constrói ele não é simplesmente uma percepção sem base. Mas eu sempre tive a preocupação de saber o porquê que eu estou fazendo as coisas. Acho que por causa daquela história, a brincadeira de eu ser preguiçoso, né? Pô, eu estou me metendo nessa roubada por quê, né? Onde é que eu vou chegar com isso? E aí, de tanto ver trechos e tal, eu resolvi ler o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E é muito legal, eu acho muito interessante os conceitos que tem ali. Você pensar na essência das coisas, no porquê de fato daquilo tudo, isso consolidou o que empiricamente, instintivamente se acaba aprendendo ao longo do tempo e foi minha última boa leitura. Como um cara de tecnologia, eu acabo mergulhando em algumas coisas, apesar de não ser tão mais técnico, ser um cara muito mais de negócio, de direcionamento, eu acabo mergulhando em coisas técnicas que não recomendo. Mas a última leitura que eu recomendaria essa. Essa é muito boa, eu gostei muito. Estamos falando de propósito. Exatamente. É outro tema extremamente atual, relevante, e que nós já temos estudos que comprovam, né, que aquelas empresas que conseguem definir o seu propósito, vivenciar e demonstrar esse propósito, né, elas geram
Essa mais é uma das coisas resultados. que eu aprendi quando eu fiz Singularity também, né? Propósito é a base de tudo, é o ponto de partida Perfeito. para muita coisa, sem dúvida. É isso aí. Não, muito bom, André. De novo, parabéns. Acho que a sua trajetória só nos mostra aí os caminhos, né? Acho que cada um tem seu caminho, suas trilhas, mas acho que a questão de competência, né? Que a gente fala muito os board skills, já tem que estar inerentes a todos os conselheiros, né? De novo, de ter essa inquietude, de ser ávido para o conhecimento, de saber como fazer uma leitura de ambiente, de pessoas, né? De entender quais são as oportunidades, como você possa agregar de fato um valor dentro da operação, seja através conectando pessoas, seja através da construção de relacionamentos, ou até mesmo se preparando, né? Estando preparado para as oportunidades. Ou seja, está aqui uma receita, né? Como ele próprio Perfeito. citou, o guideline, É isso. né? De como você chegar lá. E aqui fica o convite para todo mundo aqui a estar sempre nos acompanhando aí nas plataformas, ou sendo convidado também para participar aqui com a gente, Com né, Udo? certeza, é isso Acho que aí. esse é o ponto principal. É interessante esse programa do podcast, pelo menos na minha visão, né? Que a gente começa a conversar com várias pessoas, a obter várias percepções, vários ângulos, várias perspectivas de Isso. como aquela carreira se desenvolveu, né? Quais foram as contribuições, né? O que poderia ter sido melhorado. Eu acho que é isso que vale aqui nesse programa, que é um grande aprendizado. Então, André, a gente já está indo para o final, né, Rogério? E aí, então, eu gostaria de deixar aqui um imenso agradecimento, André, pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente, compartilhando essa sua trajetória, né, nos dando dicas valiosas a respeito de como você conduziu tudo isso, principalmente relacionado à área de tecnologia, Sim. que é uma área vital hoje em dia para os negócios, né? E, enfim, também, Rogério, muito obrigado. Suas considerações finais, Claro. por favor. Obrigado novamente, Udo, pelo convite, é um prazer. Obrigado, André, por todas as considerações e trocas aqui. E aí, aproveitando assim, consideração final, onde que a gente encontra o André Campos, até para compartilhar com nossos colegas, tanto o LinkedIn, se você compartilhar o seu Instagram, se você tem algum Instagram profissional ou só o LinkedIn, como que a gente faz para encontrar o André nas mídias, né? Eu estou no LinkedIn é André Campos. Eu ali costumo falar um pouco sobre tecnologia aplicada, como lidar com negócios, quais são os benefícios do uso da tecnologia. Tenho falado ultimamente bastante sobre conselhos e qual o papel da tecnologia nos conselhos, que os conselheiros precisam se inteirar um pouco mais sobre esse tema. Então, estou lá, LinkedIn / eu já não lembro mais qual é ele do inicial do LinkedIn, mas é / André Campos. Mas André Eu tô Campos ali. acha fácil lá, né? André Campos já virou uma marca. André então, Campos Board Club, Board Academy, já dá Perfeito. para fazer É a isso aí busca. também. É isso, Não tem gente. como errar. Mas muito obrigado novamente, é uma honra que estar aqui agradeço. dividindo com você. Um prazer aí conhecê-lo pessoalmente também. Udo, Rogério, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo papo. Legal. Muito bom. Obrigado. Gente, se vocês gostaram desse podcast, por favor, compartilhe com seus amigos, bote lá o sininho e dê um ok pra gente por essa oportunidade. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.